Olá, uma ótima tarde para você. O NT Sul começa agora ao vivo com as principais notícias do dia. Participe com a gente, facebook.com/TV Cachoeira, é só acessar. A gente fala hoje sobre a dívida milionária e praticamente impagável da Prefeitura de Cachoeira do Sul com o Fundo de Pensão e Aposentadoria dos Servidores. Números foram apresentados ontem à noite. O tema gerou discussão e xingamentos entre professores e vereadores. Paralisação dos funcionários da empresa de transportes Nossa Senhora das Graças deixa usuários de ônibus de Cachoeira do Sul a pé nas primeiras horas de hoje. Tudo sobre o clima de Natal e as compras neste fim de ano. E em nossa entrevista do dia, vamos conversar com o ex-prefeito de Cachoeira do Sul e presidente do PT no município, Neyron Viegas. O NT Sul está no ar. E faltando poucos dias para o Natal, muitos consumidores ainda estão em busca de presentes. Com a crise afetando a economia, alguns mantêm o pessimismo dos últimos anos, mas outros já estão mais empolgados. Segundo a pesquisa, 63% dos consumidores estão animados com o Natal. A gente está segurando um pouquinho, né? Tá, sim. Mas acho que vai ser melhor que ano passado ainda. Eu acho que o carinho tá maior. Eu acho que é mais lembrancinhas, mais lembranças da gente lembrar da pessoa, comprar uma lembrancinha, dar aquele abração. Eu acho que a crise veio para melhorar. Por outro lado, 10% dizem que as coisas não são bem assim. Eu não sei, porque eu me aposentei em dia 1º de fevereiro e a grana baixa, né? Diminui e as coisas sobem, o salário não aumenta, sou funcionária pública federal. E aí a coisa fica meio difícil, né? O Papai Noel dessa vez está meio devagar, sabe? A situação está meio complicada, né? A gente não está ganhando o que era para ganhar. Que as pessoas que estão na rua, que precisam do Natal, não tem Natal. Mas, na maioria das vezes, os filhos estão na lista de prioridades das compras de Natal. E são eles também que vão ganhar os presentes mais caros. Gasta mais com quem mesmo? Com a pequena, com a de 3 anos. Que já sabe escolher, né? A marca de boneca, né? Quem compra, paga à vista. É o que aponta a pesquisa. Vai de acordo com a opção da loja e pelo valor. Quando compensa um descontinho à vista, a gente vai à vista. Se dá para jogar num parceladinho ali 1, 2 vezes no máximo, sem acréscimo, no máximo 2 vezes para não esticar muito a coisa também, né? Entre os que pretendem parcelar, a média é de até 5 vezes. Economistas alertam que isso significa um compromisso financeiro até quase metade do ano seguinte e recomendam reduzir o número de prestações. O jeito é tentar, pelo menos tentar, né? Pagar à vista, enfim, ou o mais breve possível, evitar juros, conseguir aquele descontinho básico nas comprinhas do fim de ano. Agora, 12:02, Natal é uma data que remete à paz, à união entre as pessoas. Mas a realidade nem sempre é assim. Muita gente sofre com a correria dessa época do ano. No fim das contas, época de Natal é época de estresse. O vai e vem nas ruas, o dia que parece menor, a pressa em comprar presentes. Em dezembro, tudo acumula e a proximidade do Natal deixa a rotina ainda mais intensa. Fica tão puxado que às vezes o cansaço vence. E os motivos para se sentir sobrecarregado são bem semelhantes. As contas, os gastos, né? Na crise que a gente está bem complicado. É o trabalho que no final do ano sempre aperta um pouco antes das férias e tal. Mas os compromissos de Natal, a minha família tem muito aniversário no final de ano, junto com o Natal é aniversário, enfim, é isso que me acumula tudo daí no fim. O movimento, né, como a gente trabalha sempre na rua, para cima e para baixo, do dia a dia do centro, ainda mais que aqui é a correria, né, mas é mais o trabalho mesmo em si. Uma pesquisa da Associação Internacional que estuda o estresse mostrou que, quando comparado aos outros meses do ano, em dezembro, o nível de tensão é 75% maior. Tem que fazer várias coisas, compras, presente, um monte de coisa e a gente não tem tempo. O tempo é muito curto, tem que estar correndo. Envolve trabalho, envolve tudo, porque a gente tem comércio, então é correria. Para nós, folga hoje, agora só depois do Ano Novo. É bastante corrida. Até o pequeno Fred percebe o estresse de quem organiza a casa. A mamãe, pai, irmão, toda a família. O final de ano é o momento em que tradicionalmente se faz um balanço de perdas e ganhos.
Por isso, mesmo com tantas coisas por fazer, é importante reservar um tempo, refletir e observar como se pode melhorar e como romper com repetições que não resultam no esperado. A maioria tem essa expectativa de que as coisas vão se resolver. Quem foi se trabalhando ao longo do ano, lida melhor, né? Mas bom, então se a queixa vem tão intensa e que nos faz sofrer, então que a gente transforme essa queixa numa demanda de o que eu preciso fazer para ser mais feliz, para ser razoavelmente feliz dentro das condições que a gente está, buscando novos rumos, novos relacionamentos e escutando e sendo escutado. A instabilidade do sistema do Banrisul durante o dia de ontem, primeiro em que os servidores estaduais estavam aptos a solicitar o financiamento do 13º, gerou filas, horas de espera para atendimento e até alguns protestos no estado. Em virtude do problema e a fim de atender a alta demanda, o expediente da instituição bancária no dia de hoje será estendido até às 17 horas. E na agência de Cachoeira do Sul, do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, o movimento estava concentrado nos caixas eletrônicos nas primeiras horas da manhã. A expectativa dos servidores é de que no dia de hoje as transações possam ser feitas com mais agilidade, tendo em vista a instabilidade do sistema da instituição bancária no dia de ontem, como a gente mostrou agora há pouco. A direção do Banrisul informou que os problemas relatados ontem pelos correntistas foram sentidos em todas as agências bancárias do país por instabilidades de redes. A Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul elege hoje a mesa diretora para o mandato de 2018. Apenas o vereador Igor Noronha, do PMDB, se habilitou ao cargo de presidente. Noronha de Freitas, que está em seu primeiro mandato como vereador, será eleito hoje presidente da Câmara de Vereadores para o mandato de 2018, em sessão regimental, que acontece às 14 horas. Ele teve sua candidatura chancelada por 9 vereadores e contará ainda com mais 2 votos dos vereadores Marcelinho da Empresa e Jeremias Madeira. O vereador Itamar Luz, que está com problemas de saúde na família, não garantiu presença na sessão desta tarde. Já os vereadores Luiz Paixão, do PP, e Daniela Santos, do PDT, adiantaram que pretendem se abster de votar no vereador Igor Noronha. Além de seu voto, o Igor contará com os votos de Azevedo da SUSEP, do PPS, Gilmar Dutra Vieira, do PRB, Felipe Franja, do PMDB, Paulão Trevisan, do PDT, Theo da Cis, do PT, Jorginho Fialho, do PRB, Carlos Alberto, do PP, Noeli Castelo, PSB e Valdocir Marques, do PTB. Durante a sessão, após a eleição da mesa diretora, serão definidas as comissões permanentes da Casa. Essa é a última atividade do ano na Câmara de Cachoeira do Sul e os vereadores entram em recesso, retornando apenas em fevereiro. O PSDB gaúcho anunciou nesta terça-feira a decisão de deixar a base do governo José Ivo Sartori. A informação foi confirmada pelo presidente do Diretório Tucano no Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Ele afirmou ter comunicado às lideranças do governo e do PMDB gaúcho da decisão. O Tucano, no entanto, garantiu que o partido não vai se tornar oposição a Sartori. Entre os argumentos para deixar o governo, ele destacou que a sigla se articula para um projeto novo que será desenvolvido para os próximos 4 anos. Demos a nossa contribuição nesses 3 anos, mas agora vamos buscar um projeto mais identificado com o que o PSDB pensa para o futuro do estado do Rio Grande do Sul, afirmou Eduardo Leite. Agora, 12h07, pelo horário de Brasília. Lembrando que você de casa pode participar com a gente, pode interagir, facebook.com/TV Cachoeira. Daqui a pouquinho a gente já põe no ar aqui as primeiras participações, as primeiras manifestações. Você aqui do município de Cachoeira do Sul, ou onde quer que você esteja, no estado do Rio Grande do Sul, fora daqui, assistindo pela TV em canal aberto ou através da internet, facebook.com/TV Cachoeira. É só passar por lá e deixar o seu recadinho. Bom, a primavera no Brasil se despede nesta quinta-feira, deixando para trás um período que foi marcado pela consolidação do Laninha. No Rio Grande do Sul, o fenômeno causou chuva irregular e má distribuída nos meses de outubro e novembro. E o verão no estado deve ser marcado por estiagem e temperatura dentro da média. Vamos à previsão do tempo. Quinta-feira de muita umidade em Cachoeira do Sul e sensação de abafamento. Sol e muitas nuvens ao longo do dia.
Mínima ficou em 20 graus e a máxima deve chegar aos 34. Na sexta-feira, aumento de nuvens ao longo do dia e à noite já pode ter chuva. Faz um calorão, mínima 23 graus e máxima 35. No sábado, abrindo o feriadão de Natal, chuva todo dia, inclusive com alerta de temporais. Mínima 23 graus e máxima 29. Confira no mapa como fica o tempo hoje. Mesmo com tempo nublado e previsão de chuva, a quinta-feira será de calor no Rio Grande do Sul. Chove fraco no leste do estado, como em Torres e Mostardas. A temperatura máxima fica mais elevada do que ontem e o aquecimento associado à umidade pode provocar pancadas isoladas e chuva passageira no fim da tarde em quase todas as regiões. Vamos às temperaturas? Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 32 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 36. Em Passo Fundo, no norte do estado, 29 graus. Em Santa Maria, na região central, 31. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 24 graus. Em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 28 graus. Agora 12:09, pelo horário de Brasília, hora da sua participação com a gente em facebook.com/TV Cachoeira. Já temos aqui pessoas mandando seus recados, desejando uma ótima tarde para quem nos acompanha através da TV e também através da internet. A Gilmara Alves, passando por aqui também a Luciana Machado Santos, obrigado pela participação. A Liette Lemes, o Alex Gonçalves, a Bia Lopes, muito obrigado pelas mensagens, obrigado pela participação. Você de casa também pode passar por aqui, dar a sua opinião. Aliás, o nosso jornalismo sempre colaborativo e contando com a sua participação, a sua sugestão de reportagem, o seu comentário, são sempre muito bem-vindos por aqui. Bom, em instantes aqui no NT Sul, a gente fala sobre a dívida milionária e praticamente impagável da Prefeitura de Cachoeira do Sul com o Fundo de Pensão e Aposentadoria dos Servidores. Números foram apresentados ontem à noite. O tema gerou discussão e xingamentos entre professores e vereadores. Paralisação dos funcionários da empresa de transportes Nossa Senhora das Graças deixa usuários de ônibus de Cachoeira do Sul apenas primeiras horas de hoje. Todos os detalhes já aqui no NT Sul. Quer aproveitar e mandar uma mensagem de Natal para alguém especial? Mandar um Feliz Natal para todas as professoras do Mário Godoy Ilha que estão comemorando hoje seu último dia de aula. Para minha família e para todas as pessoas que tenham bastante paz e saúde. Feliz Natal para toda a minha família. Minhas filhas, o meu neto, que vai ser o primeiro ano que vai passar conosco. Desejo tudo de bom, muita saúde, muita paz, muita tranquilidade para todos. É Natal, novo tempo. Uma campanha de conscientização lançada ontem à noite quer acabar com o comércio informal em Cachoeira do Sul. Será que isso é possível? E o que o poder público vem fazendo? A Brigada Militar garante que, se a Prefeitura solicitasse, os policiais trabalhariam em ações de fiscalização. Na reunião de lançamento da campanha de conscientização sobre prejuízos e como evitar o comércio de produtos ilegais e a informalidade, 13 interessados. Uma plateia que, segundo o presidente do Comitê Municipal de Combate à Informalidade, foi convidada para se apropriar da informação e apresentar para o máximo de pessoas os problemas causados na sociedade. Trazer a consciência para as pessoas de que é importante participar ou contribuir no comércio formalizado, e porque isso traz um valor agregado para o nosso município e tanto para o município ou a prefeitura em forma de arrecadação, quanto também para a geração de empregos em nossa região, nesse momento que é um dos pontos fracos, que é o desemprego. Nós queremos também ajudar a combater isso pela formalização das empresas. Dados da FEComércio revelam que no Brasil, em 2016, a pirataria movimentou cerca de 983 bilhões de reais, número que representa 16,3% do produto interno bruto. No Rio Grande do Sul, em 2016, o comércio ilegal movimentou cerca de 52 bilhões e 700 mil reais. Em Cachoeira do Sul, a pirataria movimentou mais de 325 milhões de reais em 2016. Os números são realmente alarmantes e nós entendemos que passam por 3 processos: de educação, conscientização e repressão.
O lançamento da cartilha, nós estamos trabalhando na parte educativa, onde nós estamos focando nas nossas crianças, né, que é a porta de entrada da família, todo esse conhecimento, onde a criança começa a compreender e a criança ela é receptiva à informação. E ela vai levar essa informação para o núcleo familiar. O consumidor, ele é o agente fundamental em todo o processo, porque quando ele investe na aquisição desse produto, ele está movimentando toda uma engrenagem, toda a estrutura que eu costumo afirmar que são de organizações criminosas, né? Porque são as mesmas rotas do tráfico de drogas, do tráfico de armas, o contrabando e os produtos ilícitos. Porque o que nós constatamos, enquanto autoridades coatoras, ou seja, aqueles que têm que fiscalizar, é uma reação negativa da população. Existe uma parte dos cidadãos e cidadãs de Cachoeira e do Brasil que acham que a informalidade é justificável, que as pessoas não terem alvará, isso não causa maiores transtornos, e chegam a ponto de dizer que as autoridades estão erradas, que deveriam deixar essas pessoas trabalhando sem qualquer regramento, porque elas não estão roubando, ou porque elas têm que ganhar o pão de cada dia. Eu acho que são coisas diferentes. Se há pessoas com necessidade, há situações legais e instituições que podem apoiá-los e não precisam ir para a clandestinidade para sustentar as suas famílias. Ruas do centro são as preferidas dos vendedores. Ali, no vai e vem, que a maioria dos clientes acabam sendo conquistados. A prefeitura não vê isso? Vê isso, fiscaliza, convida para que eles se regularizem, mas nós temos uma legislação que coíbe o comércio clandestino, o comércio ambulante ou camelô fora do camelódromo. Então, nós sempre nos voltamos muito para essa questão educativa. A repressão também ela não pode ser feita sem todo um aparato policial. Ninguém faz uma fiscalização, apenas um fiscal, às vezes uma colega fiscal, uma mulher, né, enfrentando quem ela não sabe quem é. Porque quem vê o ambulante, o camelô, né, que não está regrado, e tem alguns que tem autorização e tem alvará, né, não sabe se ele não é alguém ligado ao narcotráfico, se ele não está armado. Então não é verdade que o fiscal, qualquer um fiscal sem um aparato policial pode fazer essa abordagem, até pela segurança do servidor público. Por outro lado, a Brigada Militar, que sempre nos apoia, também tem outros compromissos. Ela não pode ficar à disposição porque alguém está vendendo moranguinho na frente de um banco, ou pêssego na frente de outro, ou comercializando uma meia ou uma camiseta. O capitão Mori garante que neste ano, por mais que ficou 3 meses na capital, não viu e nem recebeu solicitação da prefeitura para que a Brigada Militar trabalhasse em ações de fiscalização. Sim, a Brigada Militar é parceira, né, do Poder Público em tudo que é solicitado, né. Enquanto polícia ostensiva, nós temos o dever, né, o dever constitucional de agir nos casos de crimes contra a economia popular, como é o caso, né, e o apoio sempre ele é antecedido de um planejamento, né? Sempre quando o Poder Público nos solicita, né, nós desencadeamos um planejamento então para aquela ação, né, para aquela ação em específico. Mais de 40 comitês, como o que foi instituído neste ano no município e agora lançou esta campanha, estão espalhados no estado. E foram todas experiências muito positivas, porque quando o cidadão compreende que ele faz parte de tudo isso, ele começa a se preservar e, com isso, ele acaba ajudando as forças do bem. E foi apresentado ontem ao Executivo e ao funcionalismo o cálculo atuarial do Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores de Cachoeira do Sul. O município aposta nesse diagnóstico do FAPES como o pontapé inicial para a solução definitiva para o déficit do fundo. O encontro de prestação de contas do serviço contratado pela Prefeitura há cerca de um mês para a empresa CSM Consultoria Atuarial começou com plateia de cerca de 100 pessoas.
A secretária da Fazenda, Viviane Dias, apresentou números que mostram as despesas maiores que a arrecadação e justificando o porquê de o município não conseguir honrar com o Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores. O atuário Francisco Humberto Magro trouxe em mãos o déficit atualizado do FAPES, que hoje está em R$ 484.515.240,15. Deste valor, R$ 272.318.386,19 é a cota referente aos 742 aposentados do município. As dificuldades por que passa o Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais, soluções e alternativas para que se saia dessa crise, foram buscadas através de um estudo encomendado pelo município para que técnicos indiquem o caminho e também deem o diagnóstico de como realmente está o FAPES de Cachoeira do Sul. A secretária da Fazenda, Viviane Dias, está acompanhando esse trabalho que foi apresentado para o Executivo na tarde e à noitinha para os funcionários. Secretária, qual a conclusão a que se chegou com relação ao FAPES, o porquê deste trabalho? A discussão está sobre a alta alíquota de contribuição que nós temos e que ano a ano vem aumentando. A dificuldade de nós honrarmos mensalmente o valor patronal do fundo. E para que haja um entendimento por parte de todos de uma situação de algo que é uma informação da prefeitura, dos funcionários e que tomou uma proporção de toda a cidade, né? Todos discutem e falam sobre o FAPES, mas não sabemos, né? Nem todos sabem como é que ele é composto e em que situação nós nos encontramos. Sem falar que nós temos um regime de previdência em que a gente se discute a nível nacional alterações em relação à previdência. Então, nós fizemos uma contratação deste profissional, do seu Francisco, dentro da empresa dele, para fazer 2 tipos de serviço para o município. O cálculo atuarial, que é determinado pelo Ministério da Previdência, e um diagnóstico em relação ao nosso fundo. Então, é um olhar externo de quem tem conhecimento sobre o fato, em que vai dizer o que nós temos que corrigir, verificar e nos adequar em termos de legislação federal e em termos de longevidade do nosso fundo. O que acontece a partir desse diagnóstico em mãos do Executivo? A ideia hoje, no dia de hoje, foi a apresentação a todos, apresentação ao executivo, apresentação ao funcionário. A partir daí, dessas apresentações, destes diagnósticos, a gente começa uma série de discussões. Mas ainda nós não avançamos para essa segunda fase, né? Nós estamos hoje tomando pé, como se diz, da situação. Todos. O executivo, os funcionários, para que a gente possa verificar o que nós temos que fazer em relação ao nosso fundo. Existem regras já sendo editadas a nível nacional em que o município em algum momento vai ter que se adequar. Então é uma das coisas que serão apresentadas. Fora isso, tudo mais que nós temos a nível nacional de discussão, alterações que o nosso fundo tem que ser, na nossa legislação tem que ser feito para uma adequação. Então é isso que vai ser apresentado, é isso que está sendo discutido. O município tem uma meta em termos de tempo para que essa situação realmente se resolva? Algumas normas a gente tem prazo legal instituído a nível nacional, né? Então nós teremos que nos adequar dentro do prazo legal que o Ministério nos determina. Por quê? Porque hoje a gente está numa condição onde a gente tem uma pendência junto ao governo federal, estamos no CALC, que seria o SCPC da União, por causa de recolhimentos, porque a gente não está fazendo recolhimento. Nós temos esses recolhimentos negociados com leis aprovadas na Câmara, né, na Câmara de Vereadores. Então, não adianta só isso. Se a legislação federal determina que a gente tenha outras adequações, se nós não assim o fizermos, nós voltaremos a ficar inadimplentes junto ao governo federal. Então, tudo isso vai ser apresentado, tudo isso há uma necessidade de ajuste. O município, a partir desse diagnóstico, é que decide realmente qual o caminho a seguir para resolver essa situação. Começamos as discussões. Bom, agora, a partir deste momento onde todos entendem o que está sendo discutido, é que nós pretendemos começar a fazer isso. Não adianta discutirmos aquilo onde não havia um conhecimento de uma pessoa técnica dentro do executivo nem para os funcionários. Bom, agora todos tomamos par
da situação. Então agora temos condições de fazer as discussões e saber quais são os passos, quais são as próximas perspectivas a serem feitas. Secretária, já acompanhou a exposição deste trabalho durante a tarde para o Executivo, para o Prefeito Municipal, sim, inclusive. O que se pode dizer sobre que esqueleto se traça desse nosso FAPES atualmente, em termos de números, em termos de situação de condição? Qual é a real situação deste paciente? Nós temos um passivo atuarial, né, um déficit muito alto, em que a gente tem um prazo legal para equacioná-lo. Nós temos uma alíquota de contribuição que anualmente sobe muito mais do que uma contribuição que a gente sabe que tem em relação ao INSS, né? Hoje o INSS, quem tem essa contribuição, faz ela em torno de 22%. Nós estamos contribuindo em 34,51%. E o próximo cálculo que vai ser apresentado por ele vai apresentar um valor maior do que isso. Então a gente precisa reorganizar a casa e é essa a proposta. Comigo, Francisco Simões Magro, o atuário responsável por esse trabalho de atualização dos números da situação do FAPES de Cachoeira do Sul. O que o senhor tem a nos dizer sobre a saúde deste paciente aqui de Cachoeira do Sul? A saúde ela está mais ou menos similar a outros municípios do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, dos 497 municípios, tem em torno de 326 RPPS. Desses 326, 98% estão com déficit atuarial. Evidentemente que esses déficits estão devidamente equacionados em todos os municípios e os entes federados estão pagando o que têm de pagar para eliminar esse déficit. Com relação ao FAPES aqui de Cachoeira, que conclusões a mais o senhor chegou analisando os dados, os números? É similar aos demais. Existe um plano, foi definido um plano de custeio na avaliação atuarial, foi apresentada hoje ao governo do município e evidentemente eu não sei quais são as decisões que vão ser tomadas, mas eles cientes devem tomar alguma decisão para que se mantenham em situação equilibrada e devidamente regular junto à Secretaria da Previdência atual, né? Que orientações ou que conclusões foram essas que vocês chegaram e que recomendaram ao município? Quando um atuário faz uma avaliação atuarial, ele tem dois objetivos principais. Primeiro, informar os entes federados de qual é a sua responsabilidade para com todos os segurados, no que diz respeito ao pagamento de benefícios, quer atuais, quer futuros. E isso nós informamos os valores. Além disso, nós temos que informar como segundo objetivo principal qual o plano de custeio que deve ser mantido mensalmente para garantir o equilíbrio e a sustentabilidade do FAPES. Ele tem um valor que está aplicado em banco, né? E esse valor tem inclusive uma rentabilidade muito boa e além disso tem um déficit também. Tanto um como o outro estão bem administrados e o plano de custeio foi definido para que seja colocado em lei e manter a sustentabilidade do FAPES. Qualquer fundo, para ter uma sustentabilidade, ele depende de duas coisas principais. A primeira é ter uma gestão de excelência. Isso eles têm no município. A segunda coisa é depender de uma reprogramação do própria Secretaria de Previdência. Isso, evidentemente, nós temos em vistas uma reforma da Previdência. Eu não sei quando é que ela vai ser aprovada. A imprensa tem informado que está previsto para fevereiro, né, a sua aprovação. Se ela for aprovada, isso será muito bom, não só para o município de Cachoeira do Sul, como para os demais municípios do estado do Rio Grande do Sul. Pelos estudos que o senhor fez, pelas análises que o senhor fez, entra a questão de mudança no percentual de contribuição patronal ou dos funcionários? Isso aí está previsto. Em respeito a isso, já saiu uma nota técnica, que é a nota técnica número 9, com data, salvo erro, de 8 de novembro deste ano, em que a Secretaria de Previdência estabelece regras para alterar as contribuições dos servidores para os entes federados de 11% para 14%, bem como a da parte patronal e dos aposentados também. Isso se aplica ao FAPES também? Isso pode se aplicar ao FAPES, porque é norma que vem da Secretaria de Previdência. Cachoeira do Sul, o FAPES local, tem como ter uma sobrevida pela análise que o senhor fez? Tem como subsistir? Tem como vencer essa crise que está passando?
Eu acredito que sim, essa crise vai passar, essa crise é uma crise nacional que está ocorrendo na economia e que nós temos verificado, inclusive pelas informações da imprensa, mas ela parece que estamos saindo da recessão e migrando para uma evolução económica. Essa situação que estamos vivendo, inclusive com bastante desempregados, tende a melhorar em breve. Esse é um problema grave que atravessa a Prefeitura de Cachoeira do Sul. Inclusive, algumas pessoas nos perguntam por que vocês dedicam tanto tempo a falar sobre FAPES, a esse fundo, e às vezes não conseguem entender. Mas é um problema grave, é uma das maiores dívidas, é a maior dívida que tem a Prefeitura de Cachoeira do Sul. O juro é altíssimo, recentemente passou um parcelamento já na Câmara de Vereadores, tem inviabilizado as contas da Prefeitura, ou seja, qualquer investimento que a Prefeitura gostaria de fazer, não consegue fazer justamente porque precisa pagar este fundo que é referente à aposentadoria e à pensão dos servidores públicos e por isso a gente acompanha com tanta atenção. Agora, 12h30, hora de Brasília, os usuários do transporte coletivo urbano aqui da cidade de Cachoeira do Sul ficaram a pé hoje de manhã. O motivo? A falta de pagamento do 13º salário por parte da empresa de transporte Nossa Senhora das Graças. Caso o pagamento não seja feito hoje, a categoria promete paralisar amanhã de novo. Cachoeira do Sul amanheceu hoje sem serviço de transporte coletivo urbano. De 15 para 5, quando iniciam as linhas, até às 8 horas, os motoristas fizeram uma paralisação em função de não terem recebido o 13º salário no dia 20, como é previsto constitucionalmente, portanto, no dia de ontem. Nós viemos até a empresa Transporte Nossa Senhora das Graças falar com o Valdir Souza, que é o diretor da empresa, para saber o que aconteceu, de que forma a empresa pretende resolver esse problema, se tem uma previsão ou se a comunidade já precisa ficar em alerta porque novas paralisações estão por vir. Olha, Thelma, a gente foi pego de surpresa nessa situação, né? Ontem à tarde, uma comissão entrou aqui para falar comigo e eu, surpresamente, fiquei sabendo que eles estavam com interesse de fazer esse tipo de pressão. Eu tentei demover eles dessa atitude, uma vez que o salário está em dia, está tudo ok, simplesmente nós vamos enfrentar um problema para o pagamento do 13º, que a previsão é mais 5 dias, mais 3 dias ou mais 10 dias, não temos assim uma data específica, né, da data, mas poderá ser pago ainda hoje ou poderá ser pago amanhã, basta alguns, vamos dizer assim, créditos financeiros entrarem que a gente consegue, né? Só que eles foram irredutíveis e hoje nos pegou de surpresa. Com essa atitude de ontem deles terem me alertado, a gente tentou demovê-los e também tentou fazer um planejamento estratégico, ou seja, convocar alguns motoristas pela parte da manhã mais cedo, que viessem e retirassem os carros da garagem pela manhã cedo, e isso poderia ajudar pelo menos a comunidade no horário de mais necessidade, ter o carro na rua, né, sem que eles pudessem interrompê-los. De outra maneira, furar o movimento. Em outras palavras, seria isso, né? Só que, lamentavelmente, o primeiro carro que saiu 10 para 5, ele só deu a volta aqui no trevo na frente da empresa, retornou e estacionou na frente do portão. Desceu com a chave e foi caminhar na rua, né? Então, isso fez com que a gente não tivesse outra alternativa. Lamentavelmente, eu acredito que isso não é legal, que isso é ilegal, porque não houve motivos claros dessa paralisação, mas o jurídico está estudando essa questão e eu estou tentando colocar aos nossos colegas, que são colegas, né, que não pensem dessa forma, né, porque isso poderá gerar algumas sanções que a gente não sabe como vai ser tratado juridicamente essa questão. A empresa não está pedindo nada, ela não está deixando de cumprir seus objetivos no atrasar 2, 3 dias o pagamento do 13º. Uma coisa é não ter dinheiro para pagar, outra coisa é não ter esse crédito disponível, né, no momento. Mas assim que liberar, que é uma questão judicial, assim que liberar, a gente vai estar pagando. Não há uma data prevista. Não há data exatamente porque não houve essa resposta para nós. Existe o risco de amanhã a Cachoeira amanhecer de novo sem o serviço de transporte? Segundo eles nos colocaram, que eles vão fazer essa paralisação até que recebam.
né? Como eu disse, poderá ser pago hoje, se nós recebermos alguma coisa, poderá se iniciar a pagar hoje. Assim que entrar dinheiro, a gente vai começar a pagar. Não tem o porquê não pagar. Então a população fica em alerta, pode não ter ônibus para ir trabalhar cedo. Amanhã cedo. Lamentavelmente, eu tenho que ser honesto e dizer essa questão. Poderá amanhã de manhã nós sofrer o mesmo enviés de hoje, né? Agora, 12h34, pelo horário de Brasília. Você acompanha o NT Sul ao vivo. Lembrando que você pode participar com a gente, pode interagir, facebook.com/TV Cachoeira. Só dar uma passadinha por lá, deixar o seu recado, deixar o seu comentário, a sua sugestão de reportagem. É sempre muito bom contar com a sua participação, com a sua sugestão e construirmos aqui juntos o jornalismo da TV Novo Tempo. Bom, a gente volta a falar sobre o FAPES, que é o Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores de Cachoeira do Sul, que a gente agora há pouco tratou sobre este assunto, não é? E que rendeu discussão acalorada entre vereadores e representantes do Sindicato dos Professores do município. O encontro ocorreu nas dependências da Sociedade União Cachoeirense, a SUC. Um vídeo com declarações fortes do presidente da Câmara de Vereadores, Paulão Trevisan, direcionadas aos professores municipais, ganhou as redes sociais na manhã de hoje. O choque de versões e troca de farpas vai culminar com registros policiais e encaminhamentos ao judiciário. Fomos ouvir as versões dos envolvidos, Câmara e Ciprom. O vereador Paulão, pode falar. Pode falar, estou lhe ouvindo. Presidente é Josi. Presidente Josi. Comece desde o início. Estou lhe falando com todo respeito a vocês, que nós estamos decepcionados, nós vereadores, pela forma como os professores têm nos tratado. Entendeu? Nós não somos osso para estar em boca de qualquer cachorro. Nós chamamos de cachorro ali em cima, como se nós fôssemos culpados, né, pela crise que está ali do FAPES. Que nunca ninguém sentou e descobriu, como nós descobrimos esse ano, que se o município tem uma dívida de 37 milhões do FAPES, isso acarretava uma multa mensal de 370 mil reais. Ou seja, 5 anos do valor do 13º dos vereadores. 5 anos. O nosso 13º dos vereadores não chega a 70 mil reais. Então, assim, nós somos parceiros de vocês. Nós acolhemos vocês na nossa casa e nós íamos defender todos os direitos de vocês. Mas, infelizmente, vocês estão nos jogando fora. Não vão mais por falta de respeito. Por falta de respeito. Então, assim, nós fomos atrás e quase que nós não aprovamos o projeto da contratação de 225 professores com mais custos monitores. Por quê? Porque isso vai gastar para o município uma despesa de 4 milhões de reais. E nós temos 191 matrículas fora da sala de aula, que dá uma despesa anual de 8 milhões de reais. 8 milhões de reais, são 600 e poucos mil por mês. Presidente, o que aconteceu na noite de ontem após a apresentação do atuário, quando vocês entraram numa outra peça da Sociedade União Cachoeirense para conversar com o pessoal do Ciprom? Nós estávamos assistindo toda a explicação, digamos, sobre a questão atuarial do FAPES, ali, do rombo do FAPES, como se diz, que chegou a um número estratosférico de quase 500 milhões, né? E parece que todo o direcionamento da desgraça desse FAPES aí é culpa dos vereadores, né? E aí começaram a nos ofender, né, chamando nós de banda de cachorrada, né, que os vereadores são os cachorros, entendeu? Não demorou, acho que 2 minutos, chegou a Denise com a presidente do Ciprom e mais 3 professores junto, né? Aonde eu educadamente disse para ela, né, que eu estava magoado, porque a gente é parceiro dos professores, a gente tem o maior respeito com os professores, nós recebemos os professores nessa casa e praticamente se comprometemos com eles de que nós iríamos lutar junto para que eles não perdessem as vantagens, o plano de carreira deles, né? Ninguém quer o mal de ninguém, né? E que a gente estava desgostoso porque nós fomos ali praticamente execrados, né? Por o pessoal que estava ali, dizendo que a culpa do rombo do FAPES, né, era a culpa dos vereadores, né? Presidente, o senhor tinha certeza que eram só os professores que estavam se manifestando? Olha, os que estavam ali na reunião, pelo menos, eram, né? Eram porque são pessoas que a gente conhece, né, que estavam ali, né? E afinal, mas né, não veio o caso. A presidenta, educadamente, né, ouviu, mas aí, junto com ela, estava a dona Elaine, a ex-presidente Elaine Paz, acho que é o nome dela aqui, né? Que pegou o celular dela, começou a filmar
E quando nós falamos, né, que eu disse para ela assim, digo, tanto é que a gente é tão parceiro que nós acabamos aprovando um projeto de contratação de 100 e poucos professores, sendo que a gente tomou conhecimento que tem praticamente 190 matrículas de professores que estão fora da sala de aula. E quando eu comecei a falar em termos dos valores que isso representa, e é bom que o povo de Cachoeira entenda que só essa folha, essa relação que a gente pediu aqui, ó, ela dá uma despesa de R$600 mil por mês. Né? São praticamente 8 milhões, porque são 13 folhas, né? 8 milhões de um ano. E essa contratação dos professores aí também vai dar uma despesa para o município de em torno de 4 milhões de reais. Ela se indignou quando nós falamos sobre esses números, né? Talvez porque o nome dela consta nessa lista aqui também, e acabou extrapolando, botando palavra na boca da gente, fazendo as filmagens da festa, que não tinha nada a ver com o nosso assunto, né? Porque não foi assim, até não foi nada oficial, né? A gente só queria entender, porque se a gente é parceiro deles, amigo deles, nós falamos aqui que nós vamos defender, né, os direitos deles, por que estão nos agredindo? Presidente, a troca de ofensas. O senhor fez menção dizendo que os vereadores foram chamados de cachorro, se eu não me engano, alguma coisa assim, mas o senhor também fez uma referência sobre não ser osso para estar na boca de qualquer cachorro. Houve algum excesso aí ou o senhor mantém o que disse? Não, eu acho que a coisa está muito generalizada. Como resolver esse conflito? De minha parte, não existe conflito com classe nenhuma. Foi uma atitude, para mim, isolada dela, tanto é que a presidenta do CIPROM, que era a pessoa que eu queria falar com ela e pedir para ela, né, uma explicação até, né, ela não se manifestou. Então, quando nós conseguimos ali, nos encontramos, eu, a Elaine, a Marta e a Edilene, nós descemos, então, para ir nesta reunião. Só que, para nossa surpresa, quando nós chegamos lá nessa sala de reunião, na verdade, era um porão lá na SUC, onde tinha uma copa, onde estavam bebendo, onde estavam assando uma carne, assim, completamente informal. A gente nunca imaginou que seria para um lugar desses que nós estaríamos indo, e muito menos esse tipo de reunião. Quando, então, o Paulão, ele já começou ofendendo a categoria, dizendo que eles não eram osso para estar na boca de qualquer cachorro, e ofendendo, então, os nossos professores. Aí, nesse momento, então, a Elaine disse que nós iríamos filmar, já que ele estava falando para a categoria e falando coisas tão sérias, porque uma das coisas que ele disse que agora estaria rompendo a amizade do legislativo com os professores, e quando ele fala, inclusive ele fala assim, como se nós, vereadores, como se fossem todos os vereadores, assim, né? Sendo que a gente acredita, e até tem alguns outros vereadores também nos ligando e dizendo que essa fala não é de nós, vereadores, essa fala é do presidente da Câmara, e também estava presente lá, e também concordando com tudo que o Paulão estava falando, né, o outro vereador, que era o Carlos Alberto. E na hora que ele estava nos ameaçando, quando ele fez a primeira ameaça de não aprovar nenhum projeto mais da categoria dos professores, eu pensei em gravar, porque aquilo ali não era para nós só que ele estava dizendo, estava ameaçando toda a categoria. Durante o vídeo, alguém faz menção sobre chamar ou buscar alguma ação judicial ou algum respaldo jurídico, é isso mesmo? Sim, nós conversamos, nós pedimos orientação para o nosso jurídico e agora, então, nós estamos indo registrar também um boletim de ocorrência devido a esse ocorrido. Lá não era local nem momento para essa conversa. Toda vez que o sindicato foi chamado, nós fomos para reuniões sérias. O nosso trabalho é sério, o sindicato também está aberto para receber quem quer que queira ir conversar conosco. Agora, 12h42, pelo horário de Brasília, e os conteúdos completos, os pronunciamentos completos, tanto do presidente, o atual presidente da Câmara de Vereadores, Paulão Trevisan, quanto também pronunciamento da Josier, que é presidente do CIPROM, o Sindicato dos Professores Municipais de Cachoeira do Sul, e esse vídeo gravado nessa situação, neste porão onde havia bebida, enfim, onde aconteceu esse encontro informal, mas que houve aí um convite para que houvesse, ou para que acontecesse essa conversa, você confere daqui a pouquinho em nosso site, novotempo.com/NTSul, com todas as versões, com todos os esclarecimentos de ambas as partes e esse conflito, aparentemente, que foi criado entre legislativo e professores em Cachoeira do Sul. Bom, depois do intervalo, aqui no NTSul, a gente recebe o ex-prefeito de Cachoeira do Sul e presidente do Partido dos Trabalhadores no município, Neyron Viegas. Nesta quinta-feira, estará em Cachoeira do Sul o ex-ministro Miguel Rosseto, pré-candidato do PT ao governo do Rio Grande do Sul. NTSul volta já. Quer mandar um Feliz Natal para alguém especial? Quero mandar para toda a minha família, para minha filha Ana Luísa e para a Nath. Para todos os cachoeirenses e o Brasil inteiro. Um feliz ano novo e um belíssimo Natal. Para minha filha, para o meu neto,
para minha neta. Feliz Natal, tudo de bom, que eles continuem sendo as pessoas maravilhosas de sempre para a avó, que é a minha família, Fabiane, Lucas e Carol. É Natal, novo tempo. O NT Sul já está de volta, muito obrigado pela sua companhia e nós recebemos neste bloco o ex-prefeito de Cachoeira do Sul, prefeito do PT aqui na cidade, Neyron Viegas. Neyron, boa tarde, obrigado pela presença com a gente. Boa tarde, Daniel, boa tarde aos ouvintes da TV Novo Tempo. Muito obrigado pela presença. Bom, quero começar perguntando ao ex-prefeito Neyron sobre esse primeiro ano do governo Sérgio Gnatti. O Sérgio Gnatti sempre teve uma boa relação, vocês sempre tiveram uma boa relação. Depois do primeiro mandato de Sérgio Gnatti, o senhor concorreu pela primeira vez à prefeitura com apoio do Gnatti, enfim. E abriu mão do seu mandato quando o Sérgio Gnatti anunciou a sua nova candidatura no ano passado. Como é que está a relação com o prefeito Gnatti e também que avaliação faz desse primeiro ano difícil aqui em Cachoeira do Sul, na atual gestão? Muito bem, Daniel. É sabido pela população cachoeirense que a gente tinha uma ótima relação. Eu entendo que nós contribuímos muito para o primeiro governo do Gnatti aqui em Cachoeira do Sul. Praticamente em todas as viagens que ele fez a Brasília, eu estava junto. As principais conquistas de Cachoeira, e uma que eu acho a principal, tenho certeza que é a principal, que é a vinda do AFSM, a gente não arredou pé, teve a contribuição dos nossos deputados federais, dos ministros na época, que era o ministro da Educação, o Fernando Haddad, do Henrique Paim, que é um gaúcho que era da diretoria de expansão das universidades. Então foram várias conquistas, inclusive conquistas que estão se realizando hoje, já na segunda gestão dele, depois da nossa gestão. São dezenas de emendas parlamentares dos nossos deputados, que foram os deputados que mais recursos botaram nas administrações dele e minha aqui em Cachoeira do Sul, e continuam investindo, dando retorno ao município pelos votos que levaram aqui. Aliás, só um parêntese sobre as emendas. Tem muita gente que pensa que as emendas parlamentares, quando um deputado faz um empenho, por exemplo, de uma emenda parlamentar, que automaticamente, naquele dia, o dinheiro já bateu em Cachoeira. Mas não é bem assim, né, Neyron? Isso é um assunto que nós deveríamos fazer um programa específico sobre isso, para esclarecer a população, sobre como é que uma emenda parlamentar se concretiza verdadeiramente, porque tem muito deputado que dá calote, ele anuncia o destino de uma emenda parlamentar para um município e depois ele não faz mais nada para acontecer essa emenda parlamentar, porque já saiu a manchete que ele tinha destinado, entendeu? E aí as pessoas ficam cobrando do prefeito, do gestor municipal, o recurso dessa emenda que não foi priorizada pelo deputado, porque se ele não priorizar, o recurso vai para outros municípios onde ele prioriza. Claro. Então, isso é uma questão que vale a pena debater. E eu queria dizer que hoje, infelizmente, eu vejo a administração municipal uma administração... o prefeito hoje está cercado de alguns membros que são de extrema-direita conservadora e raivosa. Por que o senhor diz isso? Porque existe várias ações, por exemplo, que nós fizemos, vários programas que nós desenvolvemos e porque foi desenvolvido pela administração petista em Cachoeira do Sul, que foi banido. Tem projetos sociais da juventude, coordenadoria da mulher, enfim, poderia dizer, algumas dezenas de projetos que eles não vêm acontecendo e que não tiveram a continuidade nesse governo, porque tem outra visão. E, para mim, o pior é essa questão hoje que está se ventilando da atual administração tirar direito dos funcionários públicos municipais. Como se o problema financeiro da prefeitura fosse culpa dos funcionários. Nós entendemos que precisa sim se fazer um debate. Nós sabíamos, e numa das minhas entrevistas que eu dei depois da eleição de 2016, que eu tinha pena
do prefeito eleito, né? Como é que ele ia resolver o problema financeiro para frente da prefeitura, porque a gente sabia as dificuldades. O senhor acha que existe o risco de daqui a pouco Cachoeira passar praticamente pela mesma situação que o Rio Grande do Sul está passando? Depende de como vai se priorizar isso. Por isso que isso é uma questão de priorização. Porque o Sartório não paga o salário dos servidores porque não quer. Porque se o Estado não arrecadar para pagar o salário dos servidores, tem que fechar as portas. Então é priorizar. Se tu prioriza, e foi isso que nós fizemos, principalmente no ano de 2016. O primeiro compromisso nosso era pagar funcionalismo. O funcionalismo público. Então a gente não pagava mais nada até arrecadar o dinheiro da folha, e foi por isso que nós não atrasamos. Nós cortamos na carne. Eu devolvi dinheiro do meu bolso em 2015. Teve corte de secretários, inclusive? Eu cortei secretários. Eu nunca ocupei 100% dos cargos de confiança. Não aqueles cargos de CC3, 4, que é mil e poucos reais. CC 6 e 7, que hoje anda em torno de 3 a 4 mil reais. Claro. Então é uma economia real. E tem que cobrar os devedores da prefeitura. Para que a gente possa recuperar as finanças. A questão do funcionalismo precisa se abrir uma mesa de negociação para fazer o debate, para encontrar uma saída para o problema que hoje que agrava nas finanças públicas, que é a história do FAPES. Tem um outro assunto que é sempre grave aqui em Cachoeira do Sul, dada a nossa situação agropecuária, não é? O PIB de Cachoeira do Sul tem muito a sua composição baseada no setor primário, na agricultura, na pecuária, isso não é novidade. Há milhares de quilômetros de estrada de chão e se demanda aí muito esforço, muito maquinário para manter toda essa malha, vamos chamar assim, em dia. Foi um problema no seu governo, é um problema atualmente também. Como é que o senhor vê a situação do interior do município hoje? Nós temos consciência de que essa situação ela é muito difícil de ser enfrentada. Quando eu assumi como secretário do interior, na primeira gestão do Gnat, a gente pegou um período ótimo para a manutenção das estradas, mas péssimo para a produção agrícola, que foi uma estiagem muito forte que deu entre 2010 e 2011, que inclusive o município entrou em situação de emergência por essa estiagem. Então não dá para a gente dizer que quando não chove o tempo está bom, depende. Claro. Depende do ponto de vista. O tempo bom para o agricultor hoje, por exemplo, é chuva. Então são situações que a gente precisa enfrentar. Foram compradas muitas máquinas novas, nós compramos entre equipamentos, máquinas, tratores agrícolas, retroescavadeiras e automóveis para a prefeitura. Nós investimos nos nossos 4 anos cerca de mais de 10 milhões de reais. Praticamente na saúde nós renovamos toda a frota. A STAS, enfim, compramos alguns tratores agrícolas que hoje estão servindo muito para a manutenção das estradas e para trabalhar dentro das propriedades. Mas, infelizmente, o que mais me chocou aí na última semana foi uma história que botaram o prefeito ao ridículo de tirar uma foto de uma patrola que tinha sido consertada, que, segundo está nas redes sociais, essa patrola estava há cerca de 2 anos parada. Mas não disseram que tinham recebido uma outra patrola em pleno funcionamento e que depenaram a outra para botar essa. A informação era que os funcionários da Secretaria de Obras teriam feito esse recondicionamento. Na sua opinião, não foi isso que ocorreu? Não, isso foi o que aconteceu, até porque a gente... essa era a nossa intenção da recuperação dessa patrola, porque quando a gente fez o orçamento dela, em 2016, a gente não tinha recursos para fazer a recuperação. O senhor diz que uma foi recuperada em detrimento de uma outra que ficou parada. Então, pela notícia, parece que teve mais uma patrola, e na realidade não é isso. Na realidade, parou uma e tirou as peças e botou na outra. Então foi trocar 6 por meia dúzia. Então, que a gente entende esse processo, só que não dá para tornar isso uma notícia positiva. Positiva se tivesse recuperado aquela patrola que estava funcionando e a outra também continuasse.
Então, são questões que precisam ser esclarecidas, né? Ano que vem, ano de 2018, já é ano das eleições estaduais e nacionais. Neyron Viegas será candidato dessa vez? Hoje, nos últimos 2 dias, eu tenho caminhado um pouco na cidade, tenho conversado com muita gente, né? E no almoço hoje, uma pessoa importantíssima aí da cidade, pelo trabalho que faz, me questionou sobre isso. E eu disse, olha, do jeito que está a situação, não. Hoje precisa haver uma reforma política, um novo projeto de desenvolvimento para o país, um projeto que não esteja a serviço do capital, como está hoje o atual governo, um projeto que não esteja a serviço do mercado, mas sim a serviço das pessoas. Porque não existe a administração pública, para mim, que ela não esteja enganjada em melhorar a vida do cidadão e da cidadã. Não só dos que podem mais, principalmente daqueles que têm maior necessidade. Então, Neyron Viegas não será candidato a deputado estadual? Se essa situação... A deputado estadual está descartado. E se essa situação não se concretizar no país, com um novo projeto, certamente também não serei candidato nas eleições de 2020. Nessa quinta-feira vem a Cachoeira do Sul o pré-candidato do PT ao governo do estado, ex-ministro Miguel Rossetto. Ele foi também vice-governador quando Olívio Dutra governou o estado. Qual que é a agenda do ex-ministro aqui na cidade? Ex-ministro e ex-vice-governador do estado, Miguel Rossetto, ele estará então a partir das 19 horas no Círculo Operário com a plenária de debate aí sobre a conjuntura nacional, sobre a conjuntura estadual, enfim, sobre a conjuntura política do nosso país hoje. Ele, como pré-candidato pelo Partido dos Trabalhadores, tenho certeza, quem conhece o Rossetto como eu conheço, e sabe das suas qualidades e da sua honestidade, terá um prazer enorme de fazer um debate. Isso é o início de uma caminhada para a construção de um plano de governo, para as pessoas poderem conversar e poderem se inteirar daquilo que também o Partido dos Trabalhadores, a esquerda, a nível de Estado e a nível de país, estão planejando para enfrentar essa guinada desastrosa, na nossa visão, que o Estado deu com o Sartório e que o país deu com o Temer para a população brasileira. Conversamos aqui no NT Sul com o ex-prefeito de Cachoeira, Neyron Viegas. Neyron, prazer te receber aqui no NT Sul, portas abertas. Obrigado pelas informações. Temos certeza que temos muito a contribuir com o debate com a sociedade cachoeirense. Eu gostaria muito de fazer um debate da situação agrícola hoje que nós vivemos, da situação dos nossos agricultores, das nossas agricultoras aqui no município de Cachoeira do Sul, aqui no estado e no país, e também fazer esse debate aí, principalmente, de começar a esclarecer para a população sobre na decisão do seu voto. Você vai decidir o ano que vem em qual o deputado que vai votar. Mas não basta só você votar nesse deputado. Esse deputado, quando você vota nele, ele tem compromisso, porque ele tem emenda parlamentar, para investir nos municípios. Aí o cara vem aqui, leva o voto de Cachoeira, se elege e depois não destina uma emenda parlamentar para melhorar o serviço público do município. Eu preciso ficar atento, Isso tem que ficar muito atento, e tem que cobrar. E é só eleitor consciente que faz isso. Neyron, obrigado. O NT Sul desta quinta-feira fica por aqui. Outras informações em nosso site, novotempo.com/NTSul. A gente se encontra amanhã ao meio-dia aqui na TV Novo Tempo. E amanhã teremos a entrevista com o ex-ministro, ex-vice-governador do Rio Grande do Sul, Miguel Rossetto. Ótima tarde, até amanhã. Tchau.